O que você faz com o seu dinheiro revela mais sobre sua alma do que muitos imaginam. Não importa o quanto você ganha, importa o que o seu coração faz com o que recebe. Há algo espiritual escondido nos extratos, nas escolhas de consumo, nas ofertas e até naquilo que você se recusa a entregar. Spurgeon sabia disso. Ele pregava que a carteira do cristão não pode ficar de fora da transformação que o Evangelho produz. E aqui está a pergunta que guia este vídeo. Sua conta bancária reflete uma fé viva ou uma vida de fé apenas no discurso? Essa reflexão vai além de números. Vamos juntos explorar o que o dinheiro revela sobre prioridades, confiança, generosidade e por que isso está profundamente ligado à maturidade espiritual. Prepare-se para um mergulho sincero entre finanças pessoais e fé real. Porque no final das contas, literalmente, o que você faz com o dinheiro está contando a história do seu coração. Há uma pergunta silenciosa que poucos fazem. O que o dinheiro diz sobre mim? Não o que eu falo sobre ele, mas o que ele revela sobre o meu interior. A conta bancária pode parecer apenas um extrato de números e transações, mas para quem observa com olhos espirituais, ela é um espelho da alma. Onde está o teu tesouro, disse Jesus, ali também estará seu coração. O extrato financeiro é muitas vezes mais sincero que as palavras que saem da boca. A forma como usamos o que temos, muito ou pouco, expõe prioridades, crenças e até feridas. Quem tem medo de perder, muitas vezes, guarda demais. Quem busca aceitação, gasta para impressionar. Quem é grato, distribui com leveza. E quem confia em Deus, descansa no suprimento. Não é sobre saldo alto ou baixo. É sobre o espírito com que se lida com o dinheiro, e isso diz mais sobre maturidade espiritual do que longas orações. Por isso, hoje a proposta é simples e profunda. Olhar com coragem para onde seu dinheiro vai e entender para onde o seu coração já foi. Porque antes de mudar os números, talvez seja preciso mudar a intenção por trás deles. Se essa reflexão já te tocou, curta esse vídeo, compartilhe com alguém e comente abaixo. Eu escolho viver com clareza. Charles Spurgeon não via a generosidade como um gesto ocasional, mas como fruto natural de uma alma transformada. Ele dizia que a verdadeira fé sempre alcança o bolso, porque onde há gratidão, há desprendimento. Para ele, um cristão que retém tudo o que ganha para si, ainda não compreendeu a profundidade do Evangelho. Dar não era sobre obrigação, era sobre identidade. O generoso, antes de tudo, é alguém que entendeu quem Deus é. Spurgeon afirmava que a generosidade autêntica não nasce da emoção do momento, mas do caráter moldado pela cruz. Ele via no ofertar um ato de adoração, não de compensação. Era como se, a cada doação sincera, a pessoa dissesse: eu não sou o dono, sou apenas um canal. Essa consciência transforma o dar em algo leve, bonito e poderoso. Não é caridade, é rendição. E quando alguém perguntava se doar muito traria prosperidade, ao lugar de medir a maturidade espiritual pelo tempo da conversão ou pela frequência na igreja, Spurgeon respondia com fé: nunca conheci alguém que fosse pobre por ser generoso. Para ele, a generosidade era um sinal de maturidade espiritual e um instrumento de expansão do reino. Não havia separação entre fé e finanças. Tudo fazia parte da mesma jornada de transformação. Muita gente acredita que maturidade espiritual é medida pelo tempo de conversão, pela frequência na igreja ou pela eloquência nas orações. Mas a Bíblia revela outra régua: o que fazemos com o que recebemos. Porque fé sem generosidade é como árvore sem fruto, e Spurgeon não poupava palavras ao dizer que um coração maduro em Deus manifesta isso nas suas decisões, inclusive e principalmente nas financeiras. As escolhas que fazemos com o dinheiro mostram quem realmente confiamos que está no controle. Pessoas imaturas gastam por impulso, acumulam por medo ou doam por obrigação. Já as maduras vivem com propósito,
administram com sabedoria e contribuem com alegria. Isso não tem a ver com o tamanho do salário, tem a ver com a visão de reino. Maturidade espiritual não aparece só no culto, ela aparece na planilha, no Pix, na decisão de dividir. Quem cresce espiritualmente, cresce em sensibilidade com o próximo. O dinheiro deixa de ser fim e passa a ser ferramenta. Quem tem maturidade não pergunta, posso gastar com isso? Mas isso coopera com o que Deus está fazendo em mim e através de mim? E quando esse tipo de consciência entra na conta, a vida muda de dentro para fora. Existe uma grande diferença entre dar algo para aliviar a consciência e dar porque se tem clareza do propósito. Doar por culpa é como tentar pagar uma dívida emocional com Deus ou com os outros. É um gesto que até parece nobre, mas nasce de um lugar pesado, muitas vezes movido por medo ou pressão. E o mais curioso, esse tipo de doação não gera paz, gera exaustão. A motivação importa tanto quanto a ação. Spurgeon ensinava que generosidade sem convicção é apenas religiosidade disfarçada. Ele dizia que o verdadeiro cristão não dá para comprar bênçãos, mas porque reconhece que já foi abençoado. É por isso que a generosidade convicta é leve, constante e cheia de alegria. Não é emoção do momento, é decisão enraizada em fé. É alguém que entende, não dou porque tenho demais, dou porque sei de onde tudo vem. Essa diferença também muda o resultado. Quem doa por culpa, muitas vezes se arrepende depois. Quem doa por convicção, experimenta contentamento, mesmo que doa abrir a mão. E é nesse espaço de sinceridade que Deus trabalha de forma profunda, porque não se trata só do valor, mas da motivação escondida por trás do gesto. Existe uma tensão silenciosa dentro de nós toda vez que o assunto é dinheiro. O ego diz, guarde, você pode precisar. Já o Espírito Santo sussurra, confie, compartilhe, você não está sozinho. E essa batalha não acontece no banco, acontece no coração. O ego acredita que segurança vem do que se acumula, mas a fé ensina que segurança real vem de quem supre, não do que se tem. Fazer dinheiro no banco se torna fruto de fé guardado. Spurgeon falava sobre isso com clareza. O cristão maduro aprende a ouvir o Espírito, mesmo quando parece ilógico aos olhos humanos. Ele dá quando ninguém está olhando. Ele divide mesmo quando não sobra, porque sabe que o reino não é regido pela escassez, mas pela confiança. Enquanto o ego tem medo de perder, o Espírito nos treina a soltar e experimentar o milagre da provisão. Esse não é um chamado à irresponsabilidade, é um chamado à confiança madura. O ego vê limites, o Espírito vê sementes. E quem aprende a viver guiado por essa voz interior, experimenta não só mais liberdade com o dinheiro, mas uma paz que o dinheiro sozinho jamais poderá comprar. A maioria das pessoas vive como se o que possui fosse exclusivamente seu. Mas a Bíblia nos convida a uma perspectiva radicalmente diferente. Tudo o que temos nos foi confiado, nada nos pertence de verdade. Isso é o que os antigos chamavam de mordomia cristã. Somos administradores temporários de recursos eternos, e esse princípio muda tudo. Spurgeon ensinava que o verdadeiro mordomo é alguém que entende que vai prestar contas, não por medo, mas por amor e reverência. Ele vê o dinheiro como um meio, não como um fim. Ele pergunta, como posso usar isso para refletir a generosidade de Deus? Em vez de se apegar, ele administra com sabedoria e entrega com propósito. E é nesse movimento que ele experimenta liberdade. A mentalidade de posse gera ansiedade. A mentalidade de mordomo gera propósito. Quem pensa que é dono vive com medo de perder. Quem sabe que é mordomo vive com liberdade para servir. E como dizia Spurgeon, quem entrega o controle das finanças ao Senhor descobre que tem muito mais do que pensava. Poucos percebem, mas a gratidão é uma chave espiritual poderosa que muda até o jeito de usar o dinheiro. Quem é grato entende que o que tem já é bênção.
não vive de escassez, vive de contentamento. E isso transforma as decisões financeiras. Gente grata gasta com mais consciência, doa com mais liberdade e administra com mais responsabilidade. Spurgeon dizia que o cristão grato nunca é miserável, mesmo quando tem pouco, porque a gratidão transforma a percepção. Ela tira os olhos do que falta e coloca no que já chegou pelas mãos de Deus. E quando se vê a provisão como expressão de amor divino, nasce o desejo de também ser um canal de provisão para outros. A generosidade brota de um coração que diz: recebi tanto, como não dar? A gratidão também neutraliza a ganância. Ela freia o desejo de ter só por ter. Ela nos ensina a celebrar o suficiente. E mais que isso, a gratidão nos prepara para receber mais, porque Deus confia em quem sabe reconhecer o valor do pouco. E aí, o dinheiro deixa de ser senhor e volta a ser servo. A avareza é sorrateira. Ela não grita, não aparece nas manchetes, não se declara abertamente, mas está ali, escondida em decisões cotidianas, em justificativas inteligentes, em hábitos que ninguém questiona. Charles Spurgeon chamava a avareza de idolatria do eu. Coração elegante, porque se disfarça de prudência, mas é puro apego. E o problema não é ter muito, o problema é quando o muito te possui. Vivemos num tempo em que a ganância virou virtude. Acumular é sinal de vitória, e guardar compulsivamente é visto como inteligência. Mas a Bíblia expõe esse espírito, chama de idolatria o apego ao dinheiro, porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. E o perigo é que muitos vivem como se o próximo aumento ou investimento fosse a salvação, enquanto o coração se distancia cada vez mais da dependência de Deus. Spurgeon alertava: a avareza não precisa de altar para ser adorada. Basta uma carteira fechada. Ela é uma prisão disfarçada de segurança. E quanto mais cresce, mais medo produz. O antídoto? Generosidade consciente. Porque só o ato de entregar quebra o poder do apego. E isso não é só maturidade espiritual, é libertação. É fácil falar de fé quando se tem abundância. O verdadeiro teste da maturidade espiritual acontece quando o pouco chega às mãos e ainda assim há espaço para generosidade. Spurgeon dizia que é no início da caminhada, quando os recursos são limitados, que o coração é provado. Porque quem não reparte no pouco, dificilmente o fará no muito. O hábito da generosidade começa antes da prosperidade. O que você faz com o pouco que tem? Reage com medo, com reclamação ou com sabedoria? Aquele que é fiel no pouco, já dizia Jesus, também será confiável no muito. A forma como administramos cada centavo revela se somos guiados pela fé ou pela escassez. E às vezes é justamente quando achamos que não podemos doar que Deus nos chama para confiar de um modo mais profundo. Spurgeon não pregava um evangelho de escassez, mas também não idolatrava o excesso. Ele ensinava que o pouco nas mãos certas pode ser mais eficaz que muito nas mãos erradas. Porque o que transforma o mundo não é o volume do dinheiro, mas a intenção que o move. E quando alguém, mesmo com pouco, vive com generosidade, já está revelando um coração rico diante de Deus. Nem todo crescimento financeiro significa evolução espiritual. Aliás, muitos prosperam por competência, esforço ou estratégia, mas continuam com o mesmo coração inseguro e egoísta de antes. Spurgeon via isso com clareza. Ele dizia que a riqueza, sem transformação interior, apenas amplifica o que já estava escondido. O dinheiro nunca muda a alma, apenas revela. É por isso que há ricos generosos e pobres avarentos. A maturidade espiritual não vem do saldo bancário.
mas da submissão a Deus. Alguns acumulam e se tornam mais inseguros, mais duros, mais distantes da simplicidade do Evangelho. Porque a verdadeira prosperidade bíblica não é a medida pelo quanto você tem, mas pelo quanto o que você tem está rendido ao reino. Spurgeon ensinava que o sinal mais claro de imaturidade espiritual é viver como se tudo girasse em torno de si. E o dinheiro, infelizmente, alimenta essa ilusão em muitos. Mas quem é guiado pelo Espírito sabe que cada recurso é uma ferramenta para servir mais profundamente. Semente, não uma estátua. Que a verdadeira conquista não é acumular, mas liberar com sabedoria e propósito eterno. Quando falamos de finanças pessoais, é comum as pessoas saberem exatamente quanto ganham, quanto gastam e quanto pretendem investir. Mas há uma conta que quase ninguém faz. Quanto você abençoa? Quanto do que passa por suas mãos se transforma em consolo, socorro, generosidade, avanço do reino? Spurgeon ensinava que essa é a conta que revela se o coração está voltado para Deus ou para si mesmo. Essa reflexão não é sobre números fixos ou regras religiosas. É sobre visão. Pessoas espiritualmente maduras não doam apenas em datas marcadas. Elas vivem prontas para responder ao Espírito. Elas não perguntam quanto posso dar sem me prejudicar, mas como posso participar do que Deus está fazendo? Abençoar passa a ser um estilo de vida, e isso muda tudo. E não se trata apenas de dinheiro. Generosidade também é tempo, escuta, presença, abrigo, palavras. Mas quando falamos de finanças à luz da fé, fica claro: quem anda com Deus não fecha o coração nem a carteira, porque entende que dar é participar do milagre, e quem planta com propósito, colhe com alegria. Spurgeon era firme ao afirmar: uma fé verdadeira sempre produz frutos visíveis, e um deles é a generosidade. Para ele, um cristão que vive de forma completamente egoísta e indiferente às necessidades do próximo precisa urgentemente examinar sua conversão. Não se trata de mérito, mas de reflexo. Quem foi tocado pela graça, transborda a graça. Quem foi perdoado, aprende a entregar. Em seus sermões, Spurgeon dizia que a generosidade não é o caminho para a salvação, mas é uma de suas maiores evidências. É como uma árvore que, mesmo em silêncio, mostra que está viva pelo fruto que carrega. Ele via a doação como um ato de gratidão, não de barganha, como resposta ao que Cristo fez, e não como uma tentativa de merecer algo mais. Essa perspectiva transforma tudo. Deixa de ser sobre cumprir uma obrigação religiosa e passa a ser uma expressão viva de fé. Porque, como ele dizia, o amor de Deus não cabe num coração fechado. E por isso, um coração que foi regenerado pelo Evangelho acaba naturalmente se tornando generoso, misericordioso e disponível. Nem toda riqueza é sinal de bênção, e nem todo acúmulo é sabedoria. Spurgeon sabia disso. Ele fazia uma distinção clara entre prosperidade com propósito e acúmulo motivado pelo medo. O primeiro vê os recursos como ferramenta para o bem. O segundo, como escudo contra a insegurança. E a diferença não está na quantia, mas na motivação que a sustenta. A riqueza com propósito é consciente, generosa e alinhada ao reino. Ela serve, ela abençoa, ela impulsiona vidas e projetos com impacto eterno. Já o acúmulo por medo é estéril. Guarda por ansiedade, administra por apego e recusa a ideia de partilha. Quem vive assim não percebe, mas está escravizado. Vive em alerta, com medo de perder o que tem porque não confia em quem dá. Spurgeon alertava que dinheiro guardado sem missão vira prisão.
Ele ensinava que a verdadeira segurança não está na conta bancária, mas no caráter do Deus que provê. Por isso, quem acumula com fé também compartilha com fé, porque sabe que o propósito eterno é mais sólido que qualquer reserva financeira. Você já parou para pensar o que realmente permanecerá do que você construiu? Spurgeon provocava seus ouvintes com uma pergunta simples e direta: o que da sua prosperidade é eterno? Porque no fim, todo o bem acumulado volta para a terra, mas tudo que foi investido em pessoas, em propósito e no reino, segue com valor eterno. A prosperidade que não transborda morre no próprio bolso. Essa perspectiva muda completamente a forma como lidamos com o dinheiro. Não se trata apenas de viver bem hoje, mas de deixar um legado que ultrapassa o tempo. Quando você abençoa alguém, participa da expansão do Evangelho ou socorre uma necessidade com generosidade sincera, você está semeando para a eternidade. E isso é algo que nenhuma inflação, crise ou perda consegue apagar. Spurgeon nos lembrava que o cristão deve viver com os olhos no céu e os pés na terra. Administrar aqui, mas com o coração voltado para lá. E é nesse equilíbrio que encontramos sabedoria. Usar o que temos enquanto temos para deixar marcas que nem a morte pode apagar. Chegou a hora de olhar para onde poucos olham, o extrato do coração através da conta bancária. O que suas movimentações financeiras revelam sobre você? Não se trata de julgamento, mas de revelação. Porque Deus não quer apenas mudar o quanto você tem, Ele quer transformar o que o dinheiro significa para você. E isso começa com uma revisão sincera da sua relação com os recursos. Spurgeon ensinava que generosidade não se mede em valores, mas em disposição. O ato de revisar sua conta pode se tornar um ato espiritual se você permitir que o Espírito Santo te mostre onde estão os excessos, os medos, os vazamentos e as oportunidades de servir. Quando a gente convida Deus para dentro das nossas finanças, a conta pode até continuar com o mesmo número, mas o coração sai mais leve. Então, revise sua conta sim, mas, acima de tudo, revisite o que seu coração tem amado, protegido e temido. Porque o dinheiro pode ser um grande servo, mas é um péssimo senhor. E a maturidade espiritual se revela quando, diante do extrato, você ora com sinceridade: Senhor, eis aqui, usa como quiser. Se isso ressoou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém e comente: estou pronto para construir minha nova realidade. Você não precisa ser milionário para ser generoso, mas precisa ser maduro para reconhecer que aquilo que passa por suas mãos tem um propósito muito maior do que apenas satisfazer desejos pessoais. Charles Spurgeon enxergava o dinheiro como um teste silencioso da fé, um termômetro da alma. E talvez seja a hora de você também olhar para sua conta bancária com outros olhos. Revisar suas finanças é mais do que uma ação prática, é um gesto espiritual. Não se trata de culpa, mas de consciência. Não se trata de regras, mas de relacionamento com Deus. A maturidade espiritual se revela na confiança com que você administra, na leveza com que compartilha e na sabedoria com que decide. E tudo isso começa com um simples ato: permitir que Deus seja Senhor, também sobre o seu dinheiro. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo: estou pronto para construir minha nova realidade. Porque o seu crescimento financeiro pode e deve andar junto com o seu crescimento espiritual.